Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui a gente discute estratégias sobre como você emagrece e tonifica sem ter que estar gastando muito tempo na academia e fazendo dieta super restrita. Eu sou o Guilherme e o tema da live de hoje é sobre como emagrecer e tonificar depois dos 40 anos. Para você que tem 40 ou mais e fica com aquele pezinho atrás sobre fazer musculação ou não. Então vamos começar, sem muita enrolação. Quais são os efeitos da idade, né? No emagrecimento e tonificação depois dos 40 anos. Então, tem uma série de efeitos conforme vai passando a idade. Vamos começar falando da produção hormonal, né? Então, quanto mais idade a gente vai tendo, mais vai mudando, vai sofrendo alterações na sua produção hormonal. Então, uma vez que você vai envelhecendo e não estimula, né, não vai praticando atividade física, exercício físico, a tua produção hormonal ela vai desregulando, não necessariamente vai baixando. Na maioria das vezes ele abaixa, mas o que acontece em muitos casos também há uma desregulação da produção hormonal, o que vai atrapalhar muito no teu processo de emagrecimento e tonificação. Temos ali a diminuição de força, obviamente, né? Porque o ser humano não é uma máquina. Então, uma vez que você atinge ali seus 40 anos ou mais, você, obviamente, vai começar a diminuir a tua força. Primeiro, porque para você estar podendo manter massa muscular ou ganhar, você tem que dar estímulo. E isso vale para a força também. Lembrando que quando você tem um aumento da massa muscular, você também tem um aumento da força, certo? Eu vou entrar na parte também que fala sobre um osso mais poroso, ou seja, a osteoporose, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, maior vai ficar, mais poroso vai ficando o osso, certo? A gente tem maneiras de poder estabilizar isso durante um período e conforme vai passando mais ainda o tempo, que você vai tendo uma certa idade, tem como fazer com que você acabe ficando com o osso menos poroso do que ele deveria ser se você não treinasse, ok? Então, a osteoporose, vamos falar sobre a flexibilidade também, obviamente, a flexibilidade vai diminuindo cada vez mais e não é só por causa da idade, né? Uma vez que você não dá o estímulo e você já vai atingindo uma idade, né? Juntando os dois, você perde flexibilidade. E a flexibilidade impacta diretamente na força e na qualidade de vida, certo? Disposição, então, depois dos 40 anos ali, devido a esses fatores que eu acabei de comentar, você acaba também tendo uma diminuição muito grande na sua disposição, ok? Então, tem alguns fatores que a idade traz para você, caso você não treine. Né? Se você treinar, você consegue combater e consegue tamponar bem certinho esses fatores. Por que é mais difícil emagrecer depois dos 40 anos? Então, mais um detalhezinho. Uma coisa que acontece conforme a gente vai envelhecendo, a nossa taxa metabólica basal, ou seja, o tanto que o nosso corpo gasta de caloria para se manter vivo, né, que a gente chama de taxa metabólica basal, ela, na maioria das vezes, ela é diminuída, a não ser que você ganhe muito peso, daí ela aumenta, mas ela mesmo assim ela não vence essa batalha. Então, a tua taxa metabólica basal começa a diminuir, né? A quantidade de caloria que você queima por dia ele começa a diminuir, o que vai tornando mais difícil o processo de emagrecimento e tonificação, uma vez que para emagrecer você precisa manter um déficit calórico, ou seja, precisa gastar mais do que você come. Depois dos 40 também, muitas pessoas, a maioria, eu acho que todas, tem mais compromissos, né? Então, já tem sua família formada, tem filhos, estuda, às vezes, 2 períodos, trabalho, e às vezes os compromissos atrapalham nesse processo de você ir para a academia com o objetivo de tonificar e emagrecer, e o excesso de compromisso acaba que vira uma pedra no teu caminho, e às vezes você decide abandonar a musculação, que é uma coisa que você não deveria abandonar nunca, ok? Às vezes achar que é tarde demais, então tem muitas pessoas que, completei 40 anos e nunca treinei, eu não vou treinar porque agora não vou mudar mais nada. Então, tipo, isso é totalmente errado. Você pode começar a treinar com 80 anos que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, certo? Não é na mesma velocidade, não é um objetivo extraordinário, você consegue melhorar muito a qualidade de vida. Então, nunca é tarde para começar a treinar, ok? E quanto à perda de massa muscular depois dos 40 anos, certo? Então, assim, depois dos 40 anos, a gente pode perder de 3 a 8% de massa muscular por década. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Isso aí é interessante ser discutido porque uma vez que você estimula o teu corpo, que você faz um exercício físico regrado, você consegue chutar um pouco, adiantar um pouco esse processo de diminuição de massa muscular com o tempo. E se você tiver uma alimentação bem certinha associada a um bom treino, você, pelo contrário, você vai passar a ganhar massa muscular conforme vai passando as décadas, ok? Vamos lá? A idade é o único fator que atrapalha o emagrecimento e tonificação? Não, óbvio que não.
vamos falar do principal, que são os hábitos alimentares, né? Então, hábito alimentar, você comer errado, ou então você deixar de comer porque acha que é assim que emagrece, ou então você exagerar. O hábito alimentar é o que mais atrapalha na tonificação e emagrecimento. É o que mais atrapalha, é o número 1, tá? Em primeiro lugar, ok? O estresse. Então, se você é muito estressado, às vezes já tem vários casos de pessoas que treinam de uma maneira legal, com uma intensidade boa, fazem a alimentação mais ou menos correta ali, né? Às vezes a pessoa nem faz com o nutricionista, mas ela tem um controle alimentar bom, né? Ela consegue comer saudável e às vezes não alcança o objetivo. Por quê? Às vezes ela tem um problema em casa, um problema no trabalho, enfim, que deixa ela muito estressada. E o estresse bloqueia a produção de hormônios necessários que ajudam na tua queima calórica, né? Ou então na tua lipólise, que é a queima de gordura. Então, ficar estressado não é legal para quem quer diminuir o percentual de gordura e até ganhar massa muscular. Isso comprovadamente. Então, tenta evitar o estresse. Eu sei que é difícil, ainda mais nos dias de hoje, né? Que é muita loucura. Então, mas tem que tentar evitar o estresse, ok? Quanto menos estressado, mais fácil de emagrecer e tonificar vai ser, beleza? O álcool, bom, o álcool é lógico, né? Então, o álcool depois ali da alimentação errada, eu acho que está empatado, né? O pior vilão, a alimentação errada e o álcool, né? Para quem quer emagrecer ou tonificar. Então, se eu for falar só do álcool aqui, dos danos que ele causa para quem quer emagrecer ou tonificar, vou ficar até amanhã. Mas basicamente, acontece uma desidratação, você desacelera o teu metabolismo, você diminui a tua absorção de proteínas no teu corpo, você quebra a lipólise, ou seja, você não consegue fazer lipólise, que é a quebra de moléculas de gordura. O álcool é um carboidrato que a gente chama de carboidrato sujo, você não consegue fazer a absorção dele e ele é extremamente calórico, ou seja, não tem nenhum ponto positivo para o álcool, ok? Então, o álcool é o pior vilão para quem quer emagrecer e tonificar, ok? E não dormir. Não dormir também, se você tem insônia, ou você tem pouco tempo para dormir, ou tem algum problema, tente se tratar, tente pedir, conseguir ajuda, dê um jeito para você conseguir dormir, porque é durante o sono, né, durante aquele momento que a gente está dormindo, que acontece toda a regeneração do corpo, acontece todo o anabolismo, né, ou seja, é o ganho de alguma coisa, e para você que treina pesado e faz dieta, o anabolismo é sinônimo de você ganhar massa muscular. O que é legal, porque daí acelera o metabolismo e você consegue queimar mais gordura. Então, você não dormir também, você não consegue se recuperar. Tua imunidade cai, você fica doente com mais frequência, daí você não vai treinar. Então, o não dormir é uma das piores coisas também para quem quer emagrecer e tonificar. Você pode treinar intenso, você pode comer bem, você pode suplementar, mas se você não consegue dormir direito, não tem a qualidade de sono, isso vai te atrapalhar muito. Até porque é muito difícil você fazer um treino intenso não dormindo direito. É muito difícil, ok? Eu digo isso por experiência própria. Eu fiquei uns 2 anos aí sofrendo de insônia, tive que estar tomando remédio controlado para conseguir dormir. Peguei um auxílio de um amigo meu que me indicou a tomar uns medicamentos fitoterápicos e resolveu demais conseguir resolver o meu problema da insônia, ok? Eu já vou falar aí caso alguém tenha problema de insônia. Inclusive, eu falei com esse amigo meu e eu acompanho também o Thiago Rocha, que é um cientista da alimentação. Você coloca no YouTube, você já acha. E ele dá essas dicas também sobre alimentos fitoterápicos. E me ajudou muito. Resolveu totalmente o meu problema com sono, que são duas, é natural, é uma raiz e uma planta ali. É mulungu com valeriana. Você faz um chazinho disso daí toda noite, logo na segunda semana você já começa a ver a diferença, você vai dormir de boa, ok? Então, se tiver com dificuldade para dormir, acerte isso primeiro, senão não vai conseguir alcançar o objetivo. Por que todo mundo deveria praticar musculação? Entende? Independente de quem quer emagrecer ou não. Então, para começar com a força, né? Então, vou falar um negócio que eu escutei essa semana de um aluno e eu gostei demais do que ele falou. Eu vou repetir aqui. Quando um bebê está gatinhando, o que ele precisa para poder caminhar? O que ele precisa poder ficar de pé para ele poder andar? Ele precisa de força. Quando você já chega numa certa idade, que você chega ali nos seus 70, 80, aí vai de pessoa para pessoa, para você poder ter uma qualidade de vida, poder caminhar tranquilo, sem usar andador, para você poder, caso caia, consiga se segurar, o que você precisa? De força. Então, independente do teu objetivo, independente de qualquer coisa, a prática de exercício físico depois dos 40 anos, ou antes até, se você tiver a oportunidade de for mais novo, já comece. É bom para você estar adquirindo força. Força é muito importante para qualquer pessoa, independente do objetivo, você tem que treinar para ganhar força. Força é tudo na vida do ser humano, ok?
Imunidade, uma vez que você faz musculação, faz exercício físico, não precisa ser só musculação ou cardio também, você consegue ter um aumento da sua imunidade, ter uma disposição muito melhorada. Então, imunidade é tudo, né? É o que vai evitar de você estar pegando algumas doenças aí, algumas infecções. A disposição, como eu acabei de dizer, a tua disposição aumenta muito praticando exercício físico. O controle hormonal, então, uma vez que você pratica musculação, você tem um controle hormonal muito maior. Tem muitos casos que pessoas deixam de tomar remédio para controle hormonal, exemplo de tireoide, né, e outras séries de condições aí, que a pessoa começou a fazer a musculação e conseguiu regular todos os seus hormônios certinho e conseguiu, em alguns casos, produzir até mais, né, porque a musculação faz com que você produza mais hormônio, principalmente a testosterona, que é um hormônio extraordinário para ganho de massa muscular e diminuição do teu percentual de gordura, ok? Evitar fraturas. Quando eu falo evitar fraturas, eu digo no sentido, estou voltando um pouquinho ali no sentido de você não ter um osso poroso, ou seja, a famosa osteoporose. Vou entrar bem rapidinho aqui nesse assunto de anatomia com fisiologia, só para não ficar chato, mas o nosso corpo humano funciona assim. Nós temos ali um amiguinho que se chama osteoblasto e um que se chama osteoclasto. Um constrói massa óssea e outro degrada. E eles têm que estar sempre nesse nível. Não pode ter só um e nem outro. Então, um vai construindo e o outro, para não ficar demais, ele vai destruindo, entre aspas. Então, tem que estar sempre nesse nível. O que acontece quando a pessoa começa a ficar velha? O osteoblasto que constrói massa óssea, ele começa a subir muito em relação ao outro. Ou porque o outro começou a descer demais, ou porque o osteoblasto começou a subir muito. E aí vem a osteoporose, porque acontece que você tem um osso muito poroso, um osso muito pobre em cálcio, ok? Então, voltando ali, o osteoclasto começa a ficar mais alto do que o osteoblasto, daí você tem um osso poroso. Quando você pratica musculação, você desacelera esse processo. É uma atividade com impacto, atividade resistida, com cargas, ou com impacto, que eu digo, a corrida ou os cardios, ele ajuda na produção de massa óssea. Então, ele ajudam a você retardar esse processo. E só um detalhezinho para você, mulher que está assistindo: mulheres, depois da menopausa, passam a perder 5% de massa óssea por ano. 5% de massa óssea por ano, né? Podem até perder 5% de massa óssea por ano, é muita coisa. A única exceção é, se você tem uma vida ativa que você pratica exercício físico, você consegue barrar isso aí. Então, por isso que é importantíssimo você praticar atividade física, exercício físico depois dos 40 anos. Um outro exemplo, é muito comum, na verdade, qualquer pessoa vai ter isso, vai lembrar disso que eu falei, ou um amigo ou um parente. Quando uma pessoa de idade cai, qual que é o osso normalmente que ela fratura, que a pessoa fratura, é o colo do fêmur, que é um osso ali que fica ali na cabeça do fêmur, que ele conecta na cavidade glenoide da pelve, e é um osso que ele é uma das partes do fêmur que mais sustenta a carga corporal. Então, quando esse osso fica poroso, ele não aguenta o impacto, ele fratura e aí a pessoa tem que operar, e na maioria das vezes por prótese, tá? Então, fazer musculação para não ter um osso poroso e um dia quando você ficar velhinho, você vai cair, vai levantar numa boa, vai dar risada apenas, ok? Vamos lá. Por que a musculação? Porque a musculação é importante para quem tem mais de 40. Bom, foi o que eu acabei de explicar. Então, esses fatores que eu disse ali de você não ter um osso poroso, de você aumentar a tua imunidade, de você aumentar a tua taxa metabólica basal, você ter um controle hormonal, são um dos mais importantes motivos de você estar fazendo musculação depois dos 40. Qual é o maior benefício da musculação para quem tem mais de 40 anos? Então, assim, eu acho assim, na minha opinião, né? Um dos maiores motivos de você começar a musculação depois dos 40 é que você consegue estender algumas coisas e outras até você barrar de acontecer. Então, você estende o tempo que você vai ter osteoporose, você consegue eliminar ou então barrar o teu processo de estar adquirindo algumas doenças, né? Diabetes, colesterol alto ou até doenças infecciosas, por causa que a tua imunidade aumenta. Então, eu acredito que esse seja a maior vantagem de você praticar a musculação. Você consegue estar empurrando para frente ou então eliminando a chance de ter alguma coisa ruim, alguma doença ou alguma outra patologia, ok? E você também melhora o teu rendimento nas suas atividades. Então, você está lá, 40 anos, nunca treinou, beleza. Você começa a treinar, você vai ver que você faz. Se você for homem, você vai ver que você joga teu futebolzinho melhor, você faz atividades em casa melhor, você ajuda a tua mulher lá a fazer atividades em casa melhor,
Você consegue fazer tudo melhor. Mulheres também, vocês fazem tudo melhor. Tudo que você fazia antes, você vai fazer de maneira melhorada pelo menos em 10 vezes. Então, vocês conseguem ter um aumento, um rendimento nas suas atividades diárias também. Então, acredito que esse seja o melhor benefício da musculação depois dos 40, ok? Se eu não fizer musculação, o que acontece? Bom, aí, se não fizer musculação, olha, a chance de você ter alguma patologia muito jovem, muito precoce, vai ser enorme. E assim, hoje, a doença que mais mata hoje, se não me engano agora, é a diabetes, né? Então, porque devido ao fato de a diabetes, ela desencadeia uma série de outros problemas, né? Então, às vezes a pessoa tem a diabetes alta, ou tem algum problema na tua produção de insulina, enfim, seja do qual tipo for, quando você tem uma diabetes alta, você às vezes não morre necessariamente por causa daquilo, você não adoece diretamente por causa daquilo, mas ela desencadeia uma série de outras coisas, te limita tanto que você acaba adoecendo. Colesterol, então, uma vez que você não pratica exercício físico, por mais que você coma adequadamente, uma hora ou outra, a bomba em algum lado vai estourar, certo? Osteoporose, como eu acabei de dizer, você acaba tendo uma osteoporose muito mais cedo, muito antes do que deveria. E eu não vou nem falar os outros problemas, como a famosa artrose, artrite, bursite, que é inflamação na bursa, tendinite, inflamação no tendão. Quer dizer, então vou ficar até amanhã falando aqui os problemas de você não treinar. Então, vai treinar, tente fazer um treino de musculação. Se você não tem condições de fazer uma academia ou pagar um personal, faça em casa mesmo, dê um jeito de fazer exercício físico, por favor, senão você vai ter muito BO daqui a uns tempos, ok? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo de uma aluna. Eu vou pegar uma aluna de personal, que eu dou personal presencial para ela, que é a Cleo. Ela já tem mais de 50 anos. Ela começou comigo depois dos 50. Ela chegou para mim e falou: olha, eu quero só emagrecer e manter uma tonificação. O que aconteceu? Ela tinha um hábito de maior frequência, assim, ela, de vez em quando tomavam a sua bebida alcoólica, normal, socialmente, assim. Ela conseguiu diminuir um pouquinho o consumo, né, da bebida alcoólica, com algumas orientações minhas, mas ela não deixa de curtir nos finais de semana. Ela conseguiu emagrecer e tonificar muito, mas muito mesmo, né? Só fazendo treino na academia, 3 vezes por semana comigo ali. E ela não faz uma dieta restrita, ela não faz uma dieta super restrita. Ela apenas dá uma controlada e tirou o que é não saudável e colocou alimento saudável. Então, assim, a vida dela melhorou 1000%. Ela tá com o corpo que ela quis, né? Que ela sempre quis. E ela começou depois dos 50. Então, isso é mais um sinal de que você também consegue, independente da sua idade. E um detalhe, ela vai 3 vezes na semana só na academia treinar comigo. Então, ela, assim como todas as outras minhas alunas, me orgulham bastante, mas dei o exemplo dela agora porque a gente está falando da musculação para quem tem acima de 40 anos, ok? Tem muita gente que fala que, devido ao fato do metabolismo abaixar depois dos 40, fica mais difícil emagrecer. Vamos lá. Quando o metabolismo abaixa, obviamente, isso é lógico que fica mais difícil emagrecer. Só que quando você começa a praticar musculação, você eleva, você sobe o teu metabolismo, você acelera. Então, essa desculpa de que eu tenho mais de 40, meu metabolismo não é mais uma menininha de 15, 16 anos, eu não vou conseguir emagrecer rápido. Isso daí é bobeira, isso daí é desculpa, ok? Se você começar a treinar pesado como se deve e controlar a alimentação, você vai emagrecer, vai tonificar igual uma menina de 15, ok? Não na mesma velocidade, isso é óbvio, mas não é muito diferente também, ok? Onde as pessoas mais erram quando querem emagrecer e tonificar depois dos 40. Então, na verdade, esse é basicamente um erro principal, que é a pressa, né? Ela pensa que, já tô com 40, como se 40 fosse muita coisa, né? 40 é super jovem ainda. Então, eu tô com 40 anos. E a primeira desculpa que eu sempre escuto na academia o maior erro que eu vejo na academia é a pessoa ter pressa. Então, não adianta ter pressa para emagrecer, tonificar ou ganhar massa, de qual for o seu objetivo, só porque você começou tarde, entre aspas, né? Que na cabeça da pessoa que tem 40 anos pensa que é tarde para treinar. Então, não adianta ter pressa. Primeira coisa que você faz, tem 40, 41, 50, 60, 70. Primeira coisa, vai fazer a musculação. Então, vai na academia, se não tem como fazer academia, faz um treino em casa, mesmo com orientação de algum profissional. Começa primeiro a musculação. Esquece dieta por enquanto. Começa só a musculação. Começou a fazer musculação, o teu corpo já vai sofrer alguns estímulos, já vai aumentar força, vai aumentar a flexibilidade, vai aumentar a tua resistência cardiorrespiratória, vai aumentar a imunidade.
você vai ter mais vontade de viver. E assim você vai ter até vontade de começar a comer mais saudável. Beleza. Aí, segundo passo, tira alguns alimentos, não todos, não saudáveis e coloca outros saudáveis. Não passe fome. Passar fome é um erro, ok? Fazendo isso daí, a diferença já vai ser gigantesca. No que diz respeito ao treino também. Passe pelo treino de adaptação, faça adaptação, faça o treino intermediário, só vá para o avançado quando o teu professor ou personal colocar, então respeita esse processo. Não adianta querer colocar a carroça na frente dos burros, porque daí você vai acabar se machucando e aí você vai ter que ficar parado por muito tempo e talvez nunca mais volte. Então, o maior erro das pessoas é ter pressa, ok? Então, façam as coisas por etapa e não se preocupe, vocês têm todo o tempo, ok? Vamos lá. Por onde eu começar a emagrecer e tonificar depois dos 40? Então, por onde começar? Primeira coisa que você tem que fazer, já tem 40 anos e quer começar a emagrecer e tonificar, independente de você já estar treinando ou não, ou fazendo dieta, não. A primeira coisa que você tem que fazer, começa a se dedicar de verdade nos treinos. O treino é o principal ali. Então, quero emagrecer, quero tonificar, tenho mais de 40, então vou focar no treino primeiro. Faça o treino da maneira correta, da maneira exata, com intensidade, com amplitude de movimento, com uma cadência boa, respeito o tempo de intervalo, faça o cardio que o professor mandar, descanso tranquilo, durmo tranquilo. Beleza, a primeira coisa para você que é isso aí. O segundo passo para quem quer emagrecer e tonificar depois dos 40 é a alimentação. A alimentação e o treino caminham junto. Um vai estimular para ganhar massa e perder gordura e queimar calorias, e o outro vai repor as suas energias e vai ajudar que você tenha um déficit calórico ou não. Vai da tua alimentação. Então, treino e dieta caminham juntos. Vocês têm que fazer os dois, e aí o resultado aparece muito rápido. Então, por onde começar para emagrecer depois dos 40? Treino primeiro, depois a dieta, ok? Se você conseguir, for uma pessoa extremamente focada e tudo que você começa a se dar continuidade, já começa com treino e uma alimentação mais controlada, ok? Mas se tem um pé atrás, começa primeiro com a alimentação regrada, ok? Vamos lá. Quando é melhor ir atrás do objetivo de emagrecer e tonificar se já tem mais de 40? Quando é melhor? Já. Você tem que ir já. Não espera. Não espera passar um dia, 2, 3, uma semana. Por mais que você esteja cansado, esteja estressado, nem que você vá para academia só para movimentar o corpo, nem que você pegue aqueles altarzinhos coloridos que parece cotonete. Vai para academia. Se você chegar em casa, sentar no sofá, você não sai de casa. Então a melhor hora para você treinar é agora. Quanto mais esperar, mais vai demorar. E tem mais um detalhe, o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então você indo para academia ou não, o tempo está passando. Então vai para academia e treina. Ou quando eu falo para academia, é treinar, porque às vezes não tem condições de pagar a academia, você pode estar fazendo em casa. Mas o que eu quero dizer é, não espere para começar a treinar, a hora é agora. Então, beleza? Tenho mais de 40 e já treino, mas me sinto estagnada. O que fazer? Ok, então eu vou levar essa pergunta em consideração e pensar que a pessoa que tem mais de 40 e já treina e está estagnada, está treinando da maneira correta. Vamos partir desse princípio, ok? Senão vai ramificar muito a minha ideia. Então, você tem mais de 40, você já treina da maneira correta e está estagnado. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, mudar o estímulo. Você tem que mudar o estímulo no teu corpo. Se está estagnado, é que teu corpo já se adaptou àquele estímulo e ele sabe que todo dia, tal hora, você vai chegar na academia e vai dar aquele mesmo estímulo que ele já está ligado já. Ele já sabe que você vai fazer aquilo. Então, muda o estímulo, muda o treino, conversa com o teu professor, muda o teu ciclo de treino ali, para você fazer com que o teu corpo sofra novos danos, entre aspas, para que ele não comece a se acostumar tão cedo. Então, muda o estímulo. Primeira coisa é mudar o estímulo de treino, tá? Faz um estímulo totalmente diferente do que você fazia antes, tá? Ok? Essa é a primeira etapa. E a outra etapa é fazer novos reajustes na sua alimentação. Como que você faz isso? Você vai ter que marcar com o seu nutricionista, com o seu personal, na academia que você faz, de alguma maneira, ou com assessoria online, que funciona muito bem também, uma avaliação física. Pegou avaliação física, com ela os profissionais vão conseguir fazer uma dieta específica e um treino específico. Feito isso daí, com um treino novo e uma dieta readequada ou uma orientação alimentar, não precisa fazer dieta necessariamente, se você não gosta de ficar se restringindo, só um controle alimentar resolve. Feito isso, eu duvido você não evoluir, mas eu duvido, ok? Então, estagnou, muda o estímulo e altera a tua alimentação, beleza? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, não estou enxergando.
Até onde treinar de forma intensa pode ser bom para quem já tem mais de 40? Bom, você tem que ter em mente o seguinte: primeiro passo, o teu personal ou quem montou o teu treino tem que respeitar bem o macrociclo. Bem resumindo aqui para não ficar muito comprido minha live, o macrociclo ele tem durante o ano inteiro uma periodização de treinos. Tem treino que você vai treinar mais intenso, a parte de musculação com carga, intensidade intencional. Vai ter treinos que você vai ter uma intensidade metabólica maior, ou seja, não tem tanta carga, mas ele é bem volumoso, vai ter bastante cardio. Vai ter treinos que é de regeneração, então treinos que você não desgasta muito o músculo nem articulações e tendões. Tem os treinos de força, que são poucas repetições e cargas extremas. Então, se você respeitar esse macrociclo que o teu professor montar, não vai ter problema nenhum você estar treinando de forma intensa sempre, né? Só que chegou a época de você fazer o treino regenerativo, que é um treino um pouco mais, digamos assim, calmo, você não fica tão cansado. Você vai ter que fazer. Chegou na vez dele, tem que fazer, porque, mais uma vez, vou repetir, o corpo não é uma máquina, né? Por mais que você coma muito, você durma muito e você faça tudo certinho, o músculo vai chegar uma hora que ele pode ser, sim, que ele ocorra uma lesão nele, né? De tanto você massacrar ele. Ele precisa de um tempo para dar uma respirada. Então, agora, respondendo a pergunta, até onde treinar de forma intensa pode ser bom para quem tem mais de 40? Se você treinar de forma intensa, mas um intenso adequado, você pode treinar de forma intensa para sempre, entendeu? Então, é muito importante que depois dos 40 você mantenha esse foco, fala, não, eu vou treinar, continuar treinando de forma intensa, vou manter a minha alimentação e coloque metas, né? Não é só porque você tem 40 que você não vai conseguir ficar fortão, não é só porque você tem mais de 40 que você não vai conseguir emagrecer, tonificar e pôr aquele biquíni que você sempre quis. Então, idade, isso é um número. Você fez o teu trabalho, você vai ser recompensado, ok? Então, não se preocupe quanto à idade. E, resumão da aula de hoje, faça musculação, independente da sua idade. Se tem mais de 40, 60, 100 anos, faça musculação, ok? Então, basicamente, a live de hoje é sobre isso aí, né? Sobre o quão é importante você treinar depois dos 40 anos e se você consegue emagrecer e tonificar depois dos 40. Então, a live de hoje é sobre isso. É tudo explicadinho. É óbvio que você consegue alcançar, seja qual for o teu objetivo, depois dos 40 você consegue, é só focar no treino, na alimentação e no descanso, ok? Então, por hoje, eu vou encerrar a live, espero que tenham gostado e até a próxima. Abraço!